aqui, olha eu aqui. Presbítero e missionário que vão ser consagrados, pode subir ali, chegou a sua hora. O momento tão esperado, vai lá que Jesus vai te usar como bênção, já deu certo. Em nome de Jesus. Irmãos, por gentileza, Lucas, o mesmo capítulo de ontem, capítulo de número 24, aleluia. Eita Jesus, tem um almoço sendo preparado aí, tem coisa boa para você, porque Jesus, irmão, Ele é bom. Irmãos, a minha voz já acabou, sabe? Encontrei o sonoplasta ali de Deus, falei com ele aí, me ajuda meu filho, senão não vou dar conta, e ele está deixando Jesus usar ele. Lucas 24, amém? Glória a Deus. 24, verso 46. Vamos ler só 3 versos hoje, rapidamente. Verso 47 do 24. Fizemos essa leitura ontem, mas deixa eu ler esses 3 versos com os irmãos. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E você assenta, glorificando o nome do Senhor. Eu quero uma vez mais, irmãos, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, ao meu pastor. Esse ano ele me pegou, irmãos, ele me deu uma porção de filho mais velho, sendo eu mais novo, não é? Glória a Deus, mas que o Senhor seja louvado, porque Deus é fiel e a vontade dele é boa e é perfeita. Obrigado, meu pastor. Louvar a Deus mais uma vez pela vida dos nossos pastores, meu pai, minha mãe que está ali, meus pastores. Louvar a Deus pela vida do pastor Diego, que os céus continuem te usando, meu pastor, grandemente, como sempre. Mensagem de Deus para os nossos corações. Só fiquei triste porque o senhor terminou cedo. Falei que o senhor pregue mais, deixe só 20 minutos para mim, mas o senhor não me ouviu. Mas, graças a Deus, né, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos aí, curve a tua cabeça. Deixa eu entoar aqui um trechinho, fazer uma capelinha de um louvor aqui. Eu não sei muito, mas eu vou pegar uma cola. Mas é uma mensagem de Deus para o teu coração. Fecha os teus olhos, curve tua cabeça e deixa eu cantar assim. Renova, Senhor, hoje as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, hoje a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e tua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova o moço que já é velho. Renova o moço que já é velho. Renova o velho que é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova. Qual o tom que está aí? Está lá menor? Está lá menor, tá?
Aumenta para mim, por favor. Coloca Mi menor. Glória a Deus. Bote um Mi menor, bote. Que está um pouco baixo. Você continua com a cabeça baixa, tá? E de olhos fechados. Escute a mensagem de Deus para o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Renova, Senhor, hoje as forças do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, eu não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renova, Senhor, o amor. Renova, Senhor, a comunhão. Renova, Senhor, as forças. Oh, aleluia. Ele renova a tua alma. Ele renova o teu coração. Ele renova as tuas forças, irmãos, para que você continue prosseguindo, caminhando, porque Ele é fiel. Ele abraça a tua alma nesta manhã, para que você continue prosseguindo para o alvo, para que você prossiga caminhando. Tem muita gente que já não se abraça, tem muita gente que já não suporta mais olhar para o A ou para o B, mas o Espírito Santo conforta este coração com a alegria que provém do trono da graça. Amém? Perdoe aí porque eu não sei muita letra, os irmãos também não conhecem, mas é ao vivo, é assim. Aleluia, é lindo. É um renovo de Deus para a nossa alma nesta manhã. Irmãos, eu serei muito breve agora pela manhã. Eu quero apenas concluir o raciocínio de que nós estávamos falando ontem. Eu quero fechar essa mensagem com os irmãos. Nós iniciamos falando sobre o que? Revestidos de poder. Não é assim? Iniciamos lendo o capítulo 44, os versos, capítulo 24, os versos 44 até o 49, da qual Jesus se manifesta entre os discípulos que estão reunidos, e ali então o Senhor vai lhes passar a missão que eles deveriam agora dar continuidade. Ele, como o Messias, veio para cumprir a vontade do seu Pai.
ensiná-los, o Senhor vai instruí-los, o Senhor vai discipulá-los concernente à vontade de Deus e para o que eles foram chamados. Agora que o Senhor vai ser assunto aos céus, Ele só deu o pontapé inicial da obra. Ele agora realizou a obra que era necessária ser feita, a qual o homem não teria condições de realizar. Os discípulos então dariam continuidade a esta obra. Esta obra e este evangelho alcançaria todas as nações e alcançou de uma maneira tão grande que você está aqui, que eu estou aqui. Observe que o Senhor falou: eu vos dou poder e autoridade. Agora em meu nome vocês vão em todas as nações. Fazeis discípulos em todas as nações, ensinando a estas pessoas a guardarem a mensagem do reino, ensinando-os a guardar o evangelho da salvação. A missão de vocês agora é pregar arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. E foi assim que a gente falou, não foi? Seguimos falando sobre a orientação que Jesus deu aos discípulos. E qual era a orientação? A orientação é que eles permanecessem reunidos no templo, até que do alto eles fossem revestidos de quê, irmãos? Revestidos de, mas poder para quê? Para que eu preciso de poder? Para que você precisa de poder? Para que a igreja de Deus precisa de poder? O Senhor falou: permaneça lá, até que do alto vocês sejam revestidos desse poder, porque eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Porque é bem verdade que João batizou com água para o arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito não muito depois destes dias. Então, antes que vocês iniciem a obra missionária, a obra que eu vos tenho dado a realizar, é necessário que vocês sejam revestidos, é necessário que vocês recebam esta capacitação espiritual, para que vocês possam ir realizar a minha obra, para que não aconteça como das últimas vezes, que vocês, no meio do caminho, queiram abrir mão do arado. Agora não tem como voltar mais atrás. Olha para esse irmão que está do seu lado, por favor. Vamos começar. Diga para ele assim: agora não tem como você voltar mais atrás. Agora você só tem um alvo. Você só para depois que você atravessar os portões da eternidade. E nada menos do que isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor já foi. Ele já preparou o lugar. Ele está te esperando. Tem até banquete te esperando. Tem mesa preparada para você. Tem banquete preparado para você. Tem honra preparada para você. Sabe, nós não podemos abrir mão de tudo aquilo que está reservado para nós. Irmãos, tem gente que começa tão bem, sabe? Mas no meio do caminho ele se perde. No meio do caminho ele perde a rota. Ele perde o propósito. E aí ele acaba jogando fora tudo aquilo que com muito esforço foi conquistado. Mas nós iremos até o fim, porque o Espírito da verdade, Ele está sobre nós. Então veja, o Senhor vai dizer: eis que envio sobre vós, no verso 49, parte a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Aí nós relatamos a respeito de algumas das missões do Consolador. O Senhor veio, realiza a tua obra. Então ele vai e falou: vocês não vão ficar só, mas eu enviarei outro Consolador.
E o Consolador está onde? Está na terra, está sobre a igreja, e ele não pode ir até nós finalizarmos a obra que precisa ser feita. Nós temos que entender uma coisa, estou abrindo alguns parênteses aqui. Observe que a vontade de Deus sempre foi estar com o homem na terra, não foi? Porque quando Deus criou Adão, onde é que Deus estava todos os dias da viração do dia? No jardim, não estava? O que é que Deus estava fazendo ali? Deus queria estar com os seus filhos. Deus queria comungar com o homem. Deus queria se relacionar com o homem. A vontade do Pai era estar perto do Filho. Mas o homem peca, o homem erra, o que acontece? Há uma separação. Mas aí, quando o povo começa a caminhar pelo deserto, Deus pede para confeccionar uma arca, não é assim? Para que esta arca? Porque Deus queria estar entre o povo. Passa-se o período velho testamentário, aí o que acontece? Quem é que desce? Jesus desce. Por que Jesus desce? Porque Deus quer estar no meio do povo, Ele quer estar se relacionando com os filhos. Aí Jesus vai, quem é que desce? Meu Deus, você não está entendendo, querido? Ele quer estar 24 horas com você, caminhando contigo, participando da tua vida, se relacionando com você. Não é simplesmente estar no templo, não. É estar no seu dia a dia. É estar no meio das suas decisões. É estar participando dos momentos de alegria, bem como também nos momentos de tristeza. Mas você já parou para pensar que quando a coisa está difícil, a gente abre as portas e pede Jesus para entrar com urgência? É como Jairo, a gente corre até onde ele está. Jesus está no monte, a gente corre no monte, a gente corre para o quarto, fecha a porta, a gente corre para o ciclo de oração e está lá. Mas quando a coisa está boa, nós estamos na praia, tomando uma água de coco, a gente nem lembra de Jesus. Oi, irmão, é muita ingratidão. Sabe, deixa o Senhor participar da tua vida. Abra a porta e deixa Ele entrar. Não restrinja a presença do Espírito Santo a apenas alguns ambientes da tua casa. Deixa Ele entrar no lugar da intimidade. Porque tem gente que quando quer entrar no lugar da intimidade particular, ele quer fechar a porta. Não fecha não. Deixa Ele entrar e participar. E veja uma coisa, que o Espírito continuará, porque é Ele que levará a igreja a se encontrar com o Senhor nos ares. Porque a palavra vai dizer, irmãos, que quando o Senhor vier a voz da trombeta do arcanjo para se encontrar com a igreja irá subir para se encontrar. Aí então, irmãos, nós nos encontraremos com o Senhor. A vontade dele é estar conosco, se relacionando conosco o tempo todo. Amém por isso? Então, muito bem. Falamos da missão do Consolador. Falamos que o revestimento de poder foi uma promessa continuada. Lucas continuou aqui em Atos, no capítulo 1, reafirmando a promessa que o Senhor havia feito, que eles deviam permanecer, que seriam revestidos de poder. Então, citamos algumas referências falando a respeito do poder que há no Evangelho. Falamos a respeito da vida do próprio Senhor, que sendo Ele Deus, sendo Ele um homem perfeito, Ele não abriu mão deste poder, mas que Ele, cheio do Espírito, Ele realizou a obra do Pai na terra. Fechamos lá em Lucas, aonde Ele mesmo leu dizendo que o Espírito de Deus estava sobre Ele, porque Ele ungiu. Ele ungiu para quê? Ele ungiu para evangelizar pobres. Ele ungiu para proclamar libertação aos cativos. Ungiu para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos. Observe que mesmo sendo Filho de Deus, Jesus não abriu mão desse poder. E nós podemos abrir mão desse poder? A igreja consegue realizar a obra de Deus sem este poder? Eu e você, irmãos, precisamos deste poder. Recebereis poder, mas poder para quê?
Por que eu preciso de poder? Por que você precisa de poder? Em linhas gerais, as pessoas falam de poder para que o homem seja visto, para que o homem seja notado, para que o homem seja aplaudido e reconhecido. A visão de poder caracterizada no mundo é uma visão de poder em que eu estou em uma posição diferenciada, em que as pessoas devem me honrar, em que as pessoas devem reconhecer a autoridade que está sobre mim, em que as pessoas devem me aplaudir, não é assim? E me dar o devido mérito por quem eu sou. Está muito claro isso aqui quando você olha para Naamã. Naamã é um comandante do exército da Síria. Ele é um homem reconhecidíssimo dentro da sua nação, aonde o próprio rei o reconhece como uma figura de honra e notada por todos os seus. Ele é recebido com o devido respeito, mas quando ele chega para ter com Eliseu, Eliseu não sai nem na porta, Eliseu não olha nem pela janela, irmão. Ele se sentiu humilhado, ele se sentiu desprezado, ainda mais por conta da comitiva que o acompanhava. Estava ali carruagens, estava ali cavaleiros, estava ali presentes e ofertas para dar um simples profeta. Mas naquele dia Deus estava tratando não simplesmente com uma lepra que era externa, mas com uma lepra pior que era interna. Por isso o profeta não sai. Mas o profeta manda falar para ele, vai lá e desce 7 vezes no Jordão. Pior ainda, além do profeta, pastor Diego, não falar com ele, não sair para ter com ele, nem cumprimentá-lo para ver quem era ele manda descer para o Jordão. Ele foi desonrado, sabe, quem ele era, na sua honra, como se ele fosse ferido e não fosse tratado com o devido respeito. Este é o poder do mundo. Esta é uma visão mundana. Só que a igreja de Deus, ela recebeu poder. Só que o poder que o Senhor fornece aqui é um poder para que nós possamos ter condições de realizar a obra dele na terra. Não é poder para alguém te reconheça, não é poder para que alguém venha lhe honrar, não é poder para que alguém lhe coloque num pedestal, não, é poder para que você tenha condições de fazer a obra de Deus na terra. Diga comigo, poder para vencer o medo. Essa é uma das características deste poder. Em João 20, no verso 19, a palavra vai dizer que os discípulos estavam com medo. Eles estavam trancados com medo dos judeus, porque o Senhor foi preso, todo mundo deu no pé, todo mundo ficou assombrado. Lembra que Pedro de longe numa roda, alguém falou, você é um deles. Quem sou eu, rapaz? Tu está me confundindo. Os discípulos, cada um entrou para um buraco com medo de ser preso também. Então observe que o Senhor concedeu poder à igreja para que ela não tenha medo. Observe, tem muito crente com medo de abrir a boca e com medo de testemunhar, com medo de assumir o seu compromisso com Jesus, com medo de dizer que é servo de Jesus no trabalho, porque ele tem medo de alguém descobrir que ele é crente. Tem muito obreiro com medo de dizer que não, eu sou diácono, não, eu sou pastor. Tem muita gente com medo, mas eu falei para vocês aqui ontem, Timóteo certamente se encontrava meio abalado por conta da perseguição que estava ocorrendo por aquelas regiões. Aí Paulo vai escrever dizendo para ele, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Deus não te deu espírito mas Ele te deu espírito de quê? Poder, amor e moderação. Para que Ele nos deu poder? Ele nos deu poder para que mesmo diante das adversidades, mesmo diante da perseguição,
mesmo diante da dificuldade, nós possamos permanecer firmados na palavra e fazendo o que foi chamado para fazer. Porque quando as coisas estão fáceis, irmãos, nós servimos a Deus com alegria, servimos a Deus com toda a autoridade. Mas quando a coisa aperta, aí que é revelado quem é quem. Por isso que o Senhor concedeu poder para a igreja, poder para enfrentar, seja lá o que tiver que enfrentar. Quando João está escrevendo a carta aos Apocalipse, ele falou o seguinte: meus irmãos, eu, irmão vosso e companheiro vosso na luta, por conta da palavra e da perseguição. Observe o que João está dizendo: estou preso na ilha de Patmos, por conta da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Mas observe, Paulo falou: eu estou encarcerado, como malfeitor, como bandido, mas a palavra de Deus jamais está ou estará. Observe uma coisa, irmãos, independente da situação, independente do momento em que estivermos enfrentando, este poder do Senhor que está sobre nós, Ele nos habilita a permanecermos na posição. Ele nos dá a condição necessária. Então eu tenho o poder para poder permanecer firme de pé diante do Senhor e não temer as dificuldades. Diga: poder para vencer o medo. Tem crente que parece que tem medo de evangelizar um pai de porco. O cabo aparece lá com a roupa toda de branca, dizendo que é santo. Mentira, que santo é nós. Você vê como o diabo é sujo, né? Pai de santo é mentira, irmão. Nós que somos pai de santo. Porque o nosso pai é santo e nós santos, e os nossos filhos também somos santos. O diabo não tem nada de santo. Você está entendendo? Ele é imundo e é sujo. Então observe, por muitas das vezes o próprio obreiro ou o próprio crente, ele fica com medo. Ele fica com medo de ser confrontado. Ele fica com medo da reação que a pessoa vai ter. Como é que aquela pessoa vai se entregar a Cristo, se nós, como servo do Senhor, temos medo de anunciar a palavra da verdade? Lembra de Paulo e daquele cidadão que ficava perturbando o povo Elimas, colocando contra o apóstolo. Ele ganhava por conta dos seus artifícios e tudo o que fazia. Paulo chega e repreende aquele filho do Satanás, no poder e na autoridade do nome de Jesus que estava sobre a vida dele. O poder está sobre mim, o poder está sobre ti, porque o Espírito está sobre nós. Então nós não devemos temer, irmãos, porque Deus nos deu esse espírito de poder, para que nós possamos agir na autoridade que há no nome de Jesus. Há momentos que nós, na condição como homens, a gente treme na base, não é assim? Mas você vai na autoridade do nome de Jesus. A pastora Edmeia, eu gosto de ouvir ela, estava contando um testemunho missionária, que estava no avião, estava ela e estava lá uma discípula, né, da igreja, né? Um membro, né? E lá, irmão, o avião entrou numa turbulência e parece que o bicho ia descer, ia cair. E aí todo mundo começou a correr dentro desse avião de um lado para o outro, gritando, com medo de morrer. E ela firme, naquela postura de alguém que parece que não se abala, mesmo diante que tudo está se perdendo. E aí, a menina, ela orou a Deus, clamou ao Senhor, deu tudo certo, o avião pousou. Mas a menina falou para ela: minha pastora, a senhora é um exemplo de mulher de coragem, de uma mulher de firmeza, porque eu nunca vi um negócio desse. Aí ela falou: meus irmãos, só Jesus sabe como eu estava me mijando toda nas calças, mas eu tive que manter a postura e exercer para demonstrar que o poder estava sobre mim. Às vezes a gente vai, irmão, não é com muita coragem não, mas a gente vai assim mesmo, confiando no poder de Deus. Tu está entendendo, irmãos? Porque nós temos uma postura a zelar, não é assim? Tu já pensou se tu demonstra
uma fraqueza para o liderado, ele fala, se o pastor que é o pastor está com medo, tu imagina eu. Tu já viu aqueles maridos que é medroso? Ele vai atrás da mulher quando tem um barulho dentro de casa, que ele fica com medo, irmão. Ô irmão, vai com medo. Demonstra que tu é alfa, forte, tremendo, mas vai lá, demonstra essa autoridade de Deus na tua vida. Não demonstre fraqueza, porque o seu inimigo se alimenta do seu medo. Quando o diabo vê que a gente está com medo, ele quer se crescer para cima de nós, quer nos afrontar, quer nos humilhar. Mas você está aprendendo aqui hoje que Deus te deu poder para você poder vencer o medo. Poder para vencer o medo. Toma posse disso aí. Aleluia. Diga comigo, poder. Por que eu preciso de poder? Primeiro, diga, para vencer o medo. Depois, por que eu preciso de poder? Diga, poder para testemunhar em nome de Cristo. Eu preciso de poder. Jesus falou assim, vós sereis minhas testemunhas. Eles caminharam com Cristo e foram testemunhas oculares de tudo que o Senhor fez. Irmãos, eles assistiram Deus na terra em ação. Olha que privilégio. Aqueles 12 foram privilegiados, porque eles viram Deus na terra em ação. Como é que o Senhor age diante desta situação? Como é que o Senhor age diante daquela outra situação? Como é que o Senhor usa autoridade? E eles se admiravam quando Jesus chega para a figueira, procura um fruto no telho, não nascerá mais fruto de ti nenhum. Quando eles passam por lá e secou, não é que secou mesmo. Aí por que o Senhor secou? Aí o Senhor vai ensinar a eles, o Senhor faz e depois vem ensinando, mostrando. Então, irmãos, eles participaram de todo esse momento. Jesus enviou eles a pregar, eles foram pregar. Chegaram felizes, dizendo, Senhor, no teu nome, os espíritos se submeteram a nós. Que coisa maravilhosa. O Senhor falou, mais do que isso, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outra situação, um pai chega com um filho endemoniado. Eles oram por aquele menino e o demônio não sai. Oxente, isso é curioso. A primeira vez o demônio saiu, da segunda o demônio já não sai. Jesus, eu vou dar outra lição para vocês. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Olha, se vocês tiverem fé do grão do tamanho do mostarda, vocês vão dizer do monte, passa daqui para lá e assim acontecerá. Então usa a fé. Você está entendendo, irmão, o que Jesus está fazendo aqui? Não somente operando o milagre, não somente realizando o milagre, mas ele está discipulando estes homens. Ele está instruindo estes homens. Aí ele está dizendo, vocês vão receber poder para poder ter condições de testemunhar no meu nome. Vocês receberão autoridade para poder, no meu nome, testemunhar e as vidas se renderem aos pés de Cristo. Porque tem muita gente que ele acha que a autoridade é para poder colocar os outros numa posição de humildade. Mas o poder que eles estão recebendo é para testemunhar. Testemunhar aonde? Testemunhar na sua vizinhança. Testemunhar no seu trabalho. Testemunhar na rua. Testemunhar na faculdade. Testemunhar aonde o Senhor tem te enviado. O Senhor lhe concedeu poder para ser testemunha. E o Senhor está falando, vocês vão testemunhar, começando por Jerusalém, falei aqui, depois pela Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então é poder para nós poder ter condições de fazer a obra de Deus. Tem gente que pensa que o poder é só para ele pular e para ele rodar, irmão. Ele pula tanto que fica tonto, mas ele não consegue testemunhar no nome de Jesus. Ele consegue se alegrar, e isso é bom. Eu não estou criticando, eu me alegro também. Ele se renova, mas ele não consegue abrir a boca para dizer para alguém que Jesus ama, ele tem medo. A perna treme. O coração fica gelado, as mãos ficam geladas, ele fica com medo de falar, com medo de como a pessoa vai reagir àquilo. Oh Deus, mas o Senhor te deu espírito de poder.
Abra sua boca, porque tem alguém do seu lado só esperando você dizer que Jesus ama. Quantas oportunidades o Senhor colocou alguém do teu lado para você dizer que Jesus o ama e você por covardia não falou. Lembra? Eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Todos nós já fizemos isso muitas vezes. É algo do qual, por muitas das vezes, hoje nós nos envergonhamos, mas a maturidade espiritual, o crescimento espiritual nos coloca em outra posição. Você está entendendo? Mas a partir de hoje, quando você abrir a porta, você já acorda dizendo: Jesus lhe ama. Aquele atribulado do lado da tua casa que bota o som alto, abre o som alto do lado de cá também, bota lá um louvor de Deus para a vida dele. Nós temos que usar a autoridade que está na nossa vida. Você não vai para a boca dele bater porta, não, irmão. Faz uma oração bem alta, que é para ele ouvir lá e ser convertido. Tu já viu que tem crente que tem medo de orar, pastor Diego? Ele ora baixo. Dentro da igreja, às vezes não, porque às vezes o irmão é mais moderado, né? Ora mais. Mas quando ele está brigando, irmão, os vizinhos da outra esquina escuta. Mas quando ele está orando, nem ele mesmo escuta o que ele está falando. Ele tem poder para brigar, poder para bater boca, mas não tem poder para falar no nome de Jesus. Você está vendo, irmão? Oh, Jesus. Olha o que Paulo vai falar a Timóteo, no 2 do 4, do 1 ao 4. Pregue a palavra, insta ou insista, quer em tempo oportuno ou não. A mensagem do apóstolo para o jovem Timóteo é: continue pregando a palavra. Insista testemunhando em nome de Cristo. Mesmo que alguém receba ou não receba, se receba com a boa fisionomia ou com a má fisionomia, continue pregando. O Senhor, quando está dando o ministério a Ezequiel e ordenando que ele vá aos cativos da Babilônia, o Senhor fala para Ezequiel o seguinte: olha, Ezequiel, aquele povo é duro de coração. Eles estão endurecidos e não querem ouvir a minha voz. Você vai falar, mas eles vão fechar a cara, porque não quer receber a palavra. E por muitas das vezes fecha porque quer nos afrontar, não é assim? Mas eu estou trazendo um endurecimento para você. E você continuará falando, você continuará pregando a mensagem que eu tenho te dado. Abre a boca e entregue ela. Tu está entendendo? Porque tu foi levantado como um atalaia. Fica em cima da torre. Toca a trombeta. O que é que um atalaia faz, irmãos? Ele toca a trombeta. Ele está no porto de vigilância. Quando ele vê a ameaça inimiga, ele faz o quê? Avisa quem está dentro dos muros. O Senhor está dizendo para ele: eu coloco você em cima dos muros. Toque a trombeta. A ameaça que está vendo aí não é o inimigo que está trazendo, não, sou eu. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: insista. Seja modelo para os mais novos, para os mais velhos, para os moços, para as moças. Seja um padrão, seja referência. Continue pregando em tempo e fora de tempo. Foi bem dito pelo nosso pastor aqui: tu não prestarás conta ao homem, mas é ao Senhor. Mais vale agradar a Deus do que agradar homens. E por muitas das vezes nós queremos nos calar, porque alguém fala: pai, tua voz não é muito boa não. Ô, voz agoniada. Grita demais. Fala baixo demais. Ou mas essa irmã é santa demais. Olha o tamanho do cabelo dele. Mas que irmã rebelde, olha as unhas dela. Irmão, se o camarada se anda bonito, só quer parecer bonito. Se anda mais ou menos, é largado. Se anda com cavanhaquezinho, é vaidoso. Se anda careca, misericórdia, irmão, só o sangue de Jesus. Como é que a gente agrada as pessoas? Não tem como, irmão. Não tente agradar os outros. Tente agradar a Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, e João, Pedro e João, eles se negaram a aceitar a ordem do Sinédrio.
Eu falei tantas vezes isso com vocês, para que parassem de falar, parassem de ensinar em nome de Jesus. Vamos aqui, Atos, capítulo de número 4, verso de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e anciões do povo, visto que somos hoje interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, os povos de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificassem, você está vendo, Pedro mantinha a mesma ousadia. Por que ele foi escolhido? Porque ele foi colocado como cabeça. Ele, para muitos, Pedro parecia centrão, não é assim? Se Jesus perguntava, ele estava pronto para receber, pronto para responder. Ele estava sempre preparado, queria tomar as dores de Jesus. Essa era uma característica de Pedro. Ele não foi mudado por conta que ele aceitou a Cristo e foi revestido de poder. A característica manteve-se nele, o que foi moldado foi a sua conduta. Agora ele usa essa agressividade em benefício do reino, mas nem agressividade para brigar não, porque no passado ele cortava a orelha dos soldados, mas agora ele usava a mesma autoridade para falar no nome de Jesus. Tem muita gente que no mundo tinha uma autoridade fora do comum. Irmãos, ele era o lampião do bairro. O povo tinha até medo de falar com ele, porque a resposta era daqui para aquela parede. Mas ele aceitou Jesus, ninguém nem escuta mais a voz dele. Onde é que foi parar essa autoridade toda que Jesus te deu? Mas se for para uma briga, ele está pronto, a autoridade permanece lá em cima. Mas para falar em nome de Jesus, ele não tem essa autoridade. Ô irmãos, eu não quero falar, mas Jesus fica me lembrando das coisas, eu preciso falar. Você está sabendo? Então ele está falando aqui, olha, não é razoável antes nós darmos ouvido aos homens e deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, porque para isso eles foram chamados. Então, em nome de Cristo, eles estão testemunhando, e estão testemunhando com autoridade, porque eles receberam poder para ter condições de testemunhar. Diga aí, poder para testemunhar, em nome de Cristo. Glória a Deus. Para que a igreja precisa de poder? Diga comigo, poder para perdoar. A igreja precisa de poder para perdoar? A igreja precisa de poder para perdoar. Os judeus, que se diziam ser o povo de Deus, e o são, escolhidos pelo Senhor, mas que se orgulhavam deste benefício e deste privilégio, e por esse motivo perseguiam o apóstolo Paulo, não é assim? Como foi pregado aqui. Até mesmo o apóstolo Paulo se orgulhava quando no passado ele buscava uma justiça própria e julgava ele estar fazendo ou trazendo benefício a Deus quando ele pregava os cristãos, os encarcerava e dava contra eles o seu voto de morte, assim consentido na morte de Estevão, e como no encarceramento e na perseguição de muitos outros irmãos. Eles se orgulhavam de tudo isso, mas eles não conseguiam passar nem por dentro de Samaria, porque para eles aquele povo era uma raça mista, e que não merecia da graça de Deus. Eu falei ontem para vocês, quando os discípulos vê Jesus conversando com a samaritana, eles pulam lá longe. Eles se orgulhavam de tudo isso, mas não tinham condição de perdoar. Quando Jesus pega para o moço que está enfermo na beira do tanque e fala, pega a sua cama e anda, alguém olha para ele e fala, rapaz, quem foi que mandou você carregar essa cama? Não sei quem foi, mas ele falou, pega a sua cama e anda. Tu não sabe que hoje é sábado? Não tem
5, 7 dias na semana, tu não podia ser curado de segunda a sexta, para que ele curar no sábado? Ô irmão, chega a ser uma piada. Lembra da moça que estava encurvada no templo? Jesus naquele sábado marcou um encontro com ela. E ela estava há muitos anos naquela condição de encurvada. O Senhor fala: minha filha, desce e vem aqui para o meio. Todo mundo bota os olhos nele e fala: eu não acredito que ele vai curar essa mulher no dia de sábado. Aí ele fala: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou vai ser curada? Aí quando o rabino da sinagoga pega a palavra, ele vai dizer: há os dias da semana em que se deve curar, em que se deve trabalhar, mas porque no dia de sábado vai realizar milagre. Estou falando com minhas palavras. Jesus vai dizer: ô hipócrita, no sábado você não desprende o boi ou a jumenta e leva para dar de beber? E eu deveria deixar essa filha de Abraão, que estava cativa por espíritos de enfermidade, por demônio há 12 anos? Misericórdia quer e não sacrifício, porque tem muita gente fanático em cumprir a lei, mas miserável em ter misericórdia daquele que precisa. Quando é algo pessoal e que tange ele está pronto e ele quer ser socorrido. Mas quando é o próximo do lado, ele está olhando para a lei. Oh glória! Mas Jesus, ele concedeu revestimento de poder para que você que aceitou Jesus consiga perdoar quem lhe ofendeu. Porque tem muitos pais que até hoje aceitou Jesus, mas não perdoa filho. Tem muita esposa que carrega a mágoa do marido quando estava na vida lá do mundo e até hoje não consegue perdoar. Não, eu perdoei, mas quando vem no momento de tensão, lembra daquilo que você fez em 1930. Na casa da minha mãe, assim, do cabelo branco, na rua 9, né? A casa rosa, lembra até do sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, vira para esse irmão que está do teu lado. Vira, por favor, e diga para ele: o Senhor te deu poder para você ter condições de perdoar aquele que te ofendeu. Porque na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me tem. Se eu não perdoo, não consigo receber perdão. Lembra do servo mau? O servo mau foi perdoado e a dívida dele foi alta. Ele pediu misericórdia e o Senhor perdoou. Mas quando ele encontrou alguém que o devia e pediu misericórdia, ele não teve misericórdia. E o Senhor falou: servo mau e negligente. Tem muito crente, irmãos, dentro da igreja que traz consigo ressentimento no coração contra alguém que lhe ofendeu, contra alguma coisa que lhe fizeram, quem sabe contra a liderança ou contra irmão ou vizinho, e ele guarda isso no coração. E mesmo servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, mas alguma área da vida dele que está estacionada, porque ele precisa liberar aquele perdão. Você está vendo? Eu contei para vocês o caso da irmã aqui. E ela falou: pastor, eu aceitei Jesus, mas até hoje eu não consegui perdoar aquela mulher com qual meu marido me traiu. Quando eu lembro daquela mulher, a minha boca enche de gosto de sangue. Vem aquele ressentimento no coração e eu não consigo perdoar essa mulher. Mas não recebeu o poder? Mas não recebeu o revestimento de poder? Porque por muitas das vezes a igreja, e isso mais no meio pentecostal, ela acha que o poder, irmãos, é só para falar em mistério. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio da presença de Deus. Só que ser cheio do Espírito, isso é visto ou é reconhecido pela sua conduta de vida. O homem cheio do Espírito Santo tem conduta.
Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é moderada, ela é temperada e ela consegue aferir o nível que ela deve agir em determinadas situações. Não sai do controle, ainda que por muitas das vezes nos estressamos. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo, ele tem amor no coração, é misericordioso. O crente cheio do Espírito Santo que só anda com raiva, que só anda bicudo, acorda, quando tu olha para ele, parece que ele dormiu do lado do Lula. Feio, até o caminhado dele é feio. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo é feliz. Você já viu aquele crente cheio do Espírito Santo, mas só conta desgraça? Ô irmão, a gente quer até mudar do caminho dele, porque nada melhora, a vida dele nunca melhora, é só desgraça. Irmão, pelo menos profetiza. Você está entendendo? Fui enganado, pastor. Mulher maquiada, toda produzida. E depois não era nada daquilo. Ô irmão, profetiza todo dia de manhã. E sabe, né? As coisas não melhoram. Estou brincando, irmãos. Ô Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Os frutos do Espírito, eles precisam estar na evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a sua personalidade ela será mudada. Irmão, não tem como a nossa personalidade ser mudada. Porque aquele que é feliz, ele é feliz. Não tem jeito, ele é risonho. A minha esposa às vezes fala para mim, homem, fecha esse dedo, para de tanto rir. Mas eu não consigo, irmão, porque faz parte de mim. Eu já recebo a pessoa com a porta da alma aberta, porque esse sou eu. Se eu tentar me fechar, eu não estou sendo eu. Você está entendendo? Já tem gente que é fechado demais. Ele até tenta rir, mas até a risada sai torta, porque não é a cara, não é a personalidade dele. Personalidade é uma coisa. Então essas personalidades precisam ser transformadas pelo Espírito. O homem moderado, a mulher moderada, com palavras sábias, palavras dirigidas, sabe? O homem e a mulher, o obreiro e a mulher, o pastor e a pastora, cheio de Deus. Chega alguém falando, olha, meu pastor é isso, aquele miserável, ele é assim, larga esse homem, mulher, para você ser feliz. Não, irmã, tu tem que ouvir o outro lado da história para aconselhar. Como é que tu está aí tomando partido, ainda mais de casal, sem saber o que se passou? Às vezes não é aquela história toda não, irmãos, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Eu tenho que ouvir, você está entendendo? Então eu tenho um Espírito na minha vida para eu tomar decisões, para me poder aconselhar, para me poder orientar, para me poder ensinar, para me tomar decisões, para me orientar as pessoas. Então veja, poder para perdoar. Perdoar quem? Aquele que queria que tu morresse. Aquele que não queria nem lhe ver de vista. Queria ver o Satanás, mas não queria lhe ver. Tu vai perdoar ele, dar um abraço cheio de Deus e dizer, eu te amo em nome de Jesus. Quem tem condições de fazer isso? Irmão, só aquele que recebe esse poder. Aquele que nos fecha no trânsito, Thaís. Passa na frente, ainda freia bem na nossa frente. Quer conhecer os obreiros, manda eles para o campo de futebol. Dá uma queda, dá um chute na perna dele, derruba, que tu vai ver. Se ele é crente, é ali que se manifesta, sabe, irmão? No calor do momento, na fúria. Lembra da história que eu contei para você, do obreiro que queria ser consagrado? Pastor, eu quero ser consagrado. Pastor, meu filho, você não está pronto. Espera mais um pouco. Não, pastor, eu estou pronto, eu preciso. Meu filho, você não está. Se eu estou, pastor, o pastor estava bebendo água, pegou um copo de água, tacou nele, ele queria pegar o pastor na porrada. Eu falei que tu não está pronto, meu filho. Se você tivesse, você não agiria dessa maneira. Você está entendendo, irmãos? Lembra que eu falei, Jesus falou, permanecer há um tempo, há um momento, há uma hora certa. Então nós recebemos poder para nós poder perdoar. Ok? Aquele que te fazem mal, porque essas pessoas se encontram cativas, às vezes lá fora. Porque quem anda no mundo, Paulo vai dizer, é cativo. Anda segundo o príncipe, a potestade no ar. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles andam guiados por esse Espírito. Por isso as pessoas andam tão bravas, sem paciência para nada.
porque elas estão sendo levadas a isso, a uma programação, a uma forma de programar a mente das pessoas. O mundo cada dia anda mais agitado, você já viu? As pessoas cada dia andam mais aceleradas. Em trânsito ninguém tem paciência, ninguém aguenta parar nem para comer direito, irmão, porque o tempo é pouco. A gente só anda sem tempo. Está fazendo o quê? Estou na correria. É só correria, não tem tempo para mais nada. A pessoa manda mensagem no celular, não gostou, ela vai lá e apaga. E ela pensa que na vida dela é assim. Ela pode falar uma besteira e ir lá apagar como apaga uma mensagem. Não é assim, não. Nós não podemos deixar a nossa vida ser ditada pelos padrões que dita o mundo. Porque o Senhor vai falar a Paulo, o Senhor vai falar por meio de Paulo, Romanos capítulo 12, verso 1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que não vos conformeis com este mundo. Mas nós devemos oferecer-nos como sacrifício vivo diante de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você está vendo, irmãos? Então nós andamos na contramão da via que o mundo anda. Então os padrões que regem o mundo não devem reger a nossa vida. Ok? Sem poder não tem perdão, tem mágoa, tem indiferença, tem divisão. Mas quando o Espírito Santo ele vem, ele derruba as barreiras, ele derruba a mágoa, ele derruba o ressentimento. Você não amaldiçoa, você abençoa. Porque nós somos mudados em outro homem, em outra mulher. O poder vai muito mais além do que um simples mover, que aqui vem e parece que aqui ficou. Ele atinge todos os âmbitos da nossa área. Ele atinge a nossa vida conjugal. Ele atinge o nosso relacionamento com os filhos, atinge o nosso relacionamento com as pessoas, atinge a forma como nós nos comportamos, porque nós temos cuidado até com a forma como nós falamos, porque este poder ele vem para transformar. Ele nos transforma em outro homem, em outra mulher, segundo a imagem daquele que é perfeito. Porque nós temos um padrão, e o padrão é Cristo, é o modelo de excelência, do qual nós devemos nos basear para poder ser o modelo também. O que é que Paulo fala? Sede meus imitadores como eu sou. De quem? Qual o modelo dele? Qual o modelo nosso? Nosso modelo é o artista fulano de tal, que corta o cabelo de lado, que pinta as unhas com um bico desse tamanho, colorida, parecendo a bandeira do Brasil. O nosso modelo é a vestimenta daquele povo lá de fora. O nosso modo de comportar é como esses artistas aí fora, que tem uma vida tendenciosa e mentirosa, com um falso perfil, que ele mostra uma coisa, mas verdadeiramente a vida dele é outra. Esse não é modelo para a igreja. Quando alguém encontra-se com Pedro, mesmo com medo, mesmo acovardado, não tem jeito, irmão. O crente, depois que é crente de verdade, ele não presta para ser ímpio, porque as pessoas o reconhecem como crente. Você é dele, porque tu se veste como ele, tu se parece com ele, está vendo? Mesmo ele negando Jesus, alguém sabia quem ele era. Há um testemunho que o pastor contou. E o pastor falou: rapaz, eu vou largar a igreja, não dou mais conta, não aguento mais ministério, não aguento mais gente. Estou cansado, estou afadigado, não aguento mais ministério. Eu agora vou para farra, vou beber todas, vou curtir a minha vida. Aí ele entra, sabe, vai para o bar. Aí lá tem uma filha de uma crente que está orando, falando: Jesus, olha, eu só volto para o seu caminho se hoje o senhor falar comigo dentro daquela boate. Aí o pastor está lá. Quando o pastor está lá, que aquela mulher chega e falou: pastor, eu estava pedindo uma confirmação de Deus, e o senhor veio me buscar. Acabou. O pastor falou: não tem jeito para mim não. Sabe, irmãos, o homem de Deus, Jesus tem um jeito de fisgar o crente, né, irmão? Jesus, ele é demais. Sabe, está sobre você essa graça e essa essência. Esse brilho está sobre a tua vida, está sobre os seus olhos.
Por mais que às vezes a gente se sinta tão apagado, tem momentos, não é assim, que a gente se sente quase crente, não é nem totalmente crente, é quase crente, tem dia que a gente está, não é assim? A gente não está acreditando nem na gente mesmo, por conta das dificuldades, por conta das provações, por conta das dificuldades. Mas o poder de Deus está se aperfeiçoando na tua vida. Porque Paulo orou 3 vezes, pedindo a Deus que passasse dele aquele mensageiro do maligno. E o Senhor falou: Paulo, não vou passar. Filho, não vou passar. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se eu tirar de você, às vezes você vai querer se ensoberbecer. Vai querer ser grande demais, vai querer se inchar. Então eu vou deixar aí. Para que você mantenha os pés no chão. Para que você continue entendendo que tu é vaso. As pessoas só te reconhecem porque tem coisa boa dentro de você. As pessoas só te aplaudem ou lhe vê com outros olhos porque tem coisa boa dentro de você. Mas não é algo que é seu, é algo que é meu. Tu está entendendo, querido? A luz que brilha sobre ti não é luz própria, porque o sol, a lua não tem luz própria. A luz que reflete sobre ela é a luz do sol. A luz que reflete sobre você é a luz do Espírito Santo. Alguém só te reconhece como mulher de Deus e homem de Deus, porque o Espírito está sobre a tua vida, não é mérito pessoal. Tu consegue me entender? Tu consegue me entender, querido? Então essa presença está sobre mim, essa presença está sobre ti. Poder, estou quase fechando, para não ser enfadonho aos irmãos. Atos 4, verso do 29 ao 31, eu li essa referência, do 6, do 8 ao 10, diz assim, olha só, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, levantavam-se, cadê a referência 10? Levantavam-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alessandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Diga, poder para falar com coragem. Você está vendo? Quando Estevão abria a boca, os seus opositores não podiam suportar a unção que estava sobre a vida daquele homem, a autoridade que estava sobre a vida daquele homem, porque ele estava revestido com este poder. A oração da igreja é para que Deus continuasse fazendo milagres e prodígios e sinais através da vida dela. A igreja estava onde, irmão? Estava reunidos orando. Estavam reunidos jejuando, e quando esse povo abria a boca, irmão, ninguém podia resistir. Por que não resistia? Porque o poder estava sobre eles. Tem poder de Deus sobre a tua vida. Abra a tua boca e fale com autoridade. Abra a tua boca e fale sem timidez. Abre a tua boca e fale com convicção. Abre a sua boca e fale no nome e na autoridade de Deus que está sobre ti. Aleluia. É poder que vem do alto. Então diga, poder para vencer o medo. Poder para testemunhar em nome de Cristo. Poder para perdoar. Poder para falar com coragem. Você está vendo? Autoridade. Tudo isso foi entregue à igreja, e tudo isso é entregue a nós como igreja. Selado nós já somos, porém o Espírito vem e nos reveste com maior autoridade, com maior capacidade espiritual, para que eu e que você consiga exercer o ministério com fluência, para que nós consigamos exercer o ministério com desimpedimento, desprendido, sem covardia, para que nós podemos exercer o ministério com convicção. Irmãos, eu acho, né?
A palavra diz assim, eu acho, irmão, você não tem que achar nada. Se a palavra está falando é a verdade, abra a boca e fala com verdade. Porque se você acha, quem está ouvindo não vai acreditar nunca. Irmãos, eu acho, que tu acha o quê, irmão? Como é que aquele que está ouvindo vai acreditar no que tu está falando se nem você acredita? Vai morrendo assim. Ele quer demonstrar uma humildade, eu sei lá, no jeito, na forma de dizer, né? Irmão, abre essa boca bonita que Deus te deu e fale com autoridade. Lembra daquela mulher que estava no pé do apóstolo Paulo? Ele não queria mexer com aquele demônio, mas o demônio estava enchendo o saco dele. Ele sabia que aquele negócio ia dar problema, irmão, ia feder se ele mexesse, ia dar ruim para ele, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele não consegue. Vejo que estes homens são homens de Deus, deem ouvido a tudo que eles têm a dizer. Paulo já estava bravo, sai dela, Satanás, agora! Puf, foi embora o demônio. Acabou. Aqueles que ganhavam a custa das adivinhações jangaram. Pegaram o Paulo, sentaram o chicote, jogaram dentro do cárcere. Está vendo? Só que é o seguinte, pode lhe gerar algumas consequências. Porque quando a gente está cheio de Deus, irmãos, é uma autoridade tão grande, né? A gente fala com tanta convicção. Mas esteja preparado para padecer também pelo nome de Cristo. Porque falar com autoridade pode gerar cadeia. Porque hoje em dia, se a gente falar a verdade, é intolerância religiosa. Hoje em dia, se você falar, ó, fulano de tal, isso aí, meu amigo, é pecado e vai para o inferno, é problema. O cabra veio para o Madeb ano passado e ele falou, olha, os prostitutos, ele estava no contexto ali de Coríntios 6, os prostitutos, os mentirosos, os feiticeiros, os adúlteros, e ele foi listando, os homossexuais, tal. Tem um lugar reservado para você no inferno. Para que ele foi falar? Derrubar a live, abrir uma ação contra o Congresso, queria parar até o Madeb, porque nós estamos, ele falou a respeito daquilo que ele acredita que é a verdade da palavra de Deus. Agora é pecado nós pregar o que a palavra de Deus condena? É por isso que Deus nos deu revestimento de poder, para que você abra a sua boca e fale com autoridade, mas esteja preparado para responder a respeito da tua fé. Nem sempre é assim, mas haverá momentos em que tu será questionado a respeito daquilo que tu está dizendo. Uma coisa é alguém que não tem nenhuma autoridade nem influência, outra coisa é tu mexer com quem tem posição, e que é usado pelo diabo para afrontar, para tentar calar a boca da igreja. Aí o cristão fala, não, rapaz, não quero me envolver com política não, mas esse negócio de política não é de Deus, irmão. Teve uns que saiu até da igreja, como irmão, sai desse negócio de esquerda. Jesus falou, lança a rede para a direita, isso de esquerda é um problema. Saiu da igreja. Porque a gente falou, gente, não é que a gente está apoiando o governo A ou o governo B. Nós olhamos para aquilo que ele defende. Qual é a pauta, qual é a ideologia. Ele defende a família, não defende a família. Ele é contra o aborto, é a favor do aborto. Nós, como igreja de Deus, não, meu pastor, temos que observar isso. Mas o cristão, ele fecha a mente e fala, não, rapaz, eu voltei, depois o pastor sumiu da igreja, ficou meio fraco, não quer, não, chega com esse negócio de política. Aí tu vai lá e volta no ímpio. Aí o ímpio vai lá, toma, aprova o aborto. O ímpio vai lá e toma, não pode mais pregar intolerância religiosa. E vai, aprova para poder erotizar as crianças dentro da escola. Tu está vendo? Se tu não tomar posição e não usar a tua voz hoje, amanhã tu estará calado e não poderá falar nada. Então nós não podemos ser ignorantes, somos obreiros de Deus. Homens e mulheres de Deus, nós temos que exercer a nossa autoridade em todos os âmbitos da sociedade, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, mas nós somos civis também, temos um papel na sociedade. Vocês estão entendendo, irmãos? Temos que assumir nossa posição. Amém ou não amém? Graças a Deus por isso. Acho que eu vou parar por aqui, né? Já está bom, né?
Pode continuar. Olha, hoje eu quero parar, o pastor que está mandando eu continuar. Você está vendo, irmãos? Hoje eu quis trazer essa visão para que nós pudéssemos caminhar um pouquinho sobre esse entendimento do poder que está à nossa disposição. Nós precisamos usar esse poder a nosso favor, irmãos. Nós precisamos usar essa autoridade ao nosso favor. Porque o Senhor nos deu para que nós tenhamos condições de exercer a obra dele na terra. Então se levanta aonde o Senhor te plantou e seja uma bênção lá onde você está. Para que alguém olhe para a tua vida e dê crédito na tua vida. Para que alguém olhe para você e veja realmente ela é diferente. A verdade naquilo que ele diz, a coerência. Porque coisa triste é nós defendermos uma coisa, abrirmos a nossa boca e falar com tanta autoridade e alguém olhar para a nossa vida e ver que não é nada daquilo. Olha para a nossa vida e fala, mas cadê aquilo que ele tem dito? Você está entendendo? Nosso pastor falou sobre a questão do dízimo da oferta, lembra aqui da reunião passada? Ele pega o microfone, ele ora com tanta graça, com tanta ousadia. Ele abençoa dízimos e ofertas, só não abençoa o dele, que ele nunca dá. Mas ele abençoa o de todo mundo. E o pastor está olhando para a cara dele, né? Oh, caba da cara deslavada. Tem 10 anos que ele não dá uma oferta nessa igreja. E ele fala com toda essa autoridade sobre o dízimo e sobre a oferta. Ele diz que deve amar a mulher e amar os filhos. Mas quando ele vem para a igreja, a mulher vem 1 quilômetro atrás, ele lá na frente, vamos logo, sua tartaruga. São coisas corriqueiras, irmãos, do nosso viver cotidiano. Sabe, eu gosto de trazer a realidade. E o Senhor me faz lembrar e me traz essa realidade para a gente abrir os olhos para a nossa realidade. Porque às vezes nós somos tão incoerentes. A igreja do tempo de hoje, ela acha que tem que servir a Deus por conveniência. Ela escolhe aquilo que é mais cômodo para ela fazer. Se isso aqui não me custar muito, eu faço, mas isso aqui eu não quero fazer. E o pastor não vai me obrigar, porque meu pastor é Deus. Eu sou obreiro, mas hoje tem uma reunião, não quero, eu vou fazer isso porque é mais importante para mim. Você está entendendo, irmãos? Eu não posso servir a Deus pela metade. Eu não posso servir a Deus com o coração dividido. A igreja de Laodiceia está dizendo, nós somos ricos, nós somos abastados e de nada nós temos falta. Essa é a visão que ela tem de si mesma, mas Jesus está dizendo, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus, vocês precisam comprar de mim colírio para os olhos que nem enxergam mais, vocês estão enxergando. A concepção de vocês está equivocada. E por muitas das vezes nós achamos que devemos fazer em partes aquilo que nós achamos o que deve ser feito e ignoramos a outra parte. Esses judeus ortodoxos, dos quais Paulo se relaciona ou se refere a eles como cães, não cães no modo ou na maneira da palavra chula para poder falar que eles eram pessoas desvalorizadas, mas eram pessoas que estavam agarradas no seu carcanhar, desfazendo tudo aquilo que ele estava pregando. O coração deles estava na lei, o coração deles estava nos rituais, o coração deles estava no rito, na cerimônia, mas misericórdia eles não tinham no coração, amor eles não tinham no coração, perdão eles não tinham no coração. Então eles guardavam aquilo que lhe era conveniente, o resto eles faziam vista grossa. E o Senhor falou assim, olha, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga, eles gostam de filactérios alargados, de se vestirem bens, de fazer orações longas para poder se beneficiar das viúvas. Olha, mas eles são sepulcros calhados, há um lugar reservado para eles no inferno. Mas eles eram mestres da lei, eram pessoas de autoridade, eram líderes, pessoas de influências. Só que eles serviam a Deus por conveniência. Eles se orgulhavam da sua posição, se orgulhavam de quem eles eram, se orgulhavam de serem chamados líderes e representantes
crescimento na aceitação do Evangelho. Você está vendo? Então nós temos que entender que a nossa vida, irmãos, ela precisa estar em coerência. Esse exemplo de humildade que você tem aqui, mas o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Mas em casa, passa aqui, menino. Oh! Fala como se estivesse brigando. Nos vizinhos ouvem. No trabalho, se tiver alguém subordinado, quer pisar, quer humilhar. Nós não podemos ser crentes só na igreja, não, irmão. Baixa a crista. Desce desse salto muito alto. Se posiciona onde Deus te colocou. Seja exemplo. A liderança, ela não é uma liderança autoritativa, mas é uma liderança servidora. É o modelo de Cristo para nós. Eu não estou dizendo que nós somos o tempo todo toda essa benesse. Tem momento que nós estressa, irmão, ninguém é de ferro. Mas mesmo estressado, nós temos que manter a postura e a moderação. Espírito de poder e de quê? Espírito de poder, diga comigo, moderação. Diga aí, moderação. Diga comigo, amor. Diga aí, espírito de poder, amor e moderação. Nem sempre é só amor, irmão. Nem sempre é só poder. Nem sempre é só moderação. Tem que ter um equilíbrio. O homem e a mulher de Deus têm que ser equilibrado em todas as áreas da vida dele. Você está entendendo? Porque se alguém olha para você e vê a sua forma de lidar com as pessoas que nada tem a ver com aquilo que você tem que ser, a pessoa fala, rapaz, eu não quero ver tudo, eu quero vender, aí me vende para poder pagar com misericórdia. Eu sou crente, pior ainda, para vender para crente. Primeiro, irmão, sou crente, não, então pega na minha mão aqui, vamos cuspir a mão, pega na mão do outro, tá dita, a palavra é suficiente. Hoje em dia, o cara quer vender para o crente só se for com cartão de crédito. Posso parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Ou no Pix. Amanhã não tem como não. Piado só amanhã. Porque os crentes estão mais caloteiros do que o povo do mundo. Não, mas é os crentes, irmão. Aqui é um povo diferente. Obreiros que estão sendo preparados, lapidados, instruídos. Tem anos que nós estamos lutando, né, meu pastor? Para trazer instrução que é para nós errar menos. Que é para nós acertarmos mais. É assim, meu pastor? Porque nós erramos, irmãos, nós falhamos, mas a instrução, elas vem para nos endireitar o caminho. Por isso que nós precisamos desse revestimento, nós precisamos deste fogo. Deixa este fogo do Senhor lhe consumir do alto da cabeça à ponta dos pés. O pastor Hernandes Dias, ele diz que o fogo tem duas características: ou ele se apaga ou ele se alastra. Aí depende. Se você remover as cinzas velhas do passado, da velha conduta, das obras más que desagradam a Deus, e abastecer com a lenha nova esse fogo, ele se alastra. Mas se você deixar esse altar empoeirado com lenha velha, sem uma nova vida, sem uma nova busca diária diante de Deus, você vai todo dia se apagando mais. Cada dia você vai se apagando mais. É necessário manter o combustível do fogo. É necessário manter o combustível da lâmpada. Paulo falou para Timóteo: reavives o dom de Deus que está sobre ti com a imposição das minhas mãos. E para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos manter uma vida diária com Deus. Irmãos, tem dia que nós não temos força para orar mesmo não. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, faça assim, ora. Jesus, agora o Senhor fala e eu quero ouvir. Aí eu fecho os olhos quando assim. Fala, meu Deus do céu. Eu estava aqui para te ouvir, se eu fiz foi dormir. Mas tá bom, Senhor, porque eu dormi nos seus braços. Essa é a justificativa nossa, né? Nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus, irmãos. Tu precisa manter o combustível do seu fogo aceso. Quem sabe você vai ser consagrado, você está cheio de Deus aí, né?
para Jacó: bora que eu estou com os homens de guerra aqui, venha comigo. Ele falou: não, você vai caminhando na frente que eu vou aqui no pasto das mulheres, das crianças e dos animais. Que seja no pasto das crianças, que seja no pasto dos animais, você não pode parar de andar. Continua andando mesmo sem forças. Continua orando mesmo cansado. Nem que seja para dormir nos pés de Jesus, mas vai para o lugar da oração. Abacuque subiu para a torre de vigia porque ele estava zangado. Ele orou para Deus, falou: Senhor, eu não aguento mais ver a injustiça diante dos meus olhos. O direito do justo é torcido. A maldade e a iniquidade está em toda parte. Não, calma, Abacuque, eu já estou resolvendo esse problema. Estou trazendo aí o exército aí com dentro, como de cavalo, eles vão destruir tudo. Aí eles zangou: não, Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer uma coisa dessa? Eu estou pedindo para o Senhor trazer uma solução. O Senhor vai trazer o ímpio para castigar o justo. Abacuque, você não entende. Deixa eu trabalhar, meu agir é diferente. Tá bom, Senhor. Ele fez o quê? Subiu para a torre de vigia. E lá ele permaneceu. E depois que ele entendeu, ele falou: Senhor, é verdade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da videira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que tu esteja dando errado na tua vida, às vezes a coisa não está boa nas finanças, às vezes o relacionamento não está bem dentro de casa, às vezes os filhos estão difíceis, porque filho a gente ensina todo dia, e alguém ensina uma coisa errada, ele aprende, irmão, dá uma raiva, mas você tem que continuar ensinando para ele. Continue ensinando para ele. Ainda que dentro do trabalho tem alguém lhe perseguindo, o ministério não está como você gostaria que estivesse, no trabalho as coisas estão fechadas, perseguição, continue se alegrando no Deus da tua salvação. Ele não errou quando te escolheu, ele não errou quando te chamou. A família que ele te colocou não foi uma família errada. Você já teve a sensação que tu nasceu na família errada? Eu só pude ter nascido na família errada. Tem um vídeo engraçado, rapaz, no Facebook, o cara fala bem assim: eu nasci, irmão, de forma errada, porque eu penso como rico. Eu gostaria
tem muita gente que nasceu para dar certo, mas deu errado. E tem muita gente que nasceu para dar errado, mas deu certo. Davi, dentro da casa dele, irmãos, no meio de tantos irmãos, seria a última escolha numa visão humana, porque até mesmo um homem cheio de Deus se engana. Mas o Senhor falou: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você olha o exterior, Samuel, mas eu sou do coração. Pode ter até a aparência de rei, mas não tem coração de rei, não serve para mim. E às vezes nós nos achamos inferiores, menores, por causa do irmão, por causa da irmã, por causa do ambiente que você está. E por muitas das vezes o inimigo quer alimentar isso no seu coração. Ele quer alimentar um espírito de inferioridade, de vitimismo, em que você se acha ninguém, que não é capaz. Oh glória! Mas Deus te chamou para ser coisa grande. Deus te chamou para ser coisa boa nessa terra. Toma parte da família de Deus, assume o seu lugar no reino. Mas tem tanta gente no reino, Senhor, não como você. Mas tem tanta gente no reino, Senhor, não com as suas características. Cada um é um, irmão, diante de Deus. Ele chamou um para apóstolo, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestre. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Para alguma coisa. Tem que descobrir que coisa é essa. O pastor falou aqui. Seja útil naquilo que você foi chamado para ser. Produza onde Deus te plantou. Dê fruto aonde Deus te plantou. Seja uma bênção em quem está à sua volta. Porque às vezes a gente não se acha nada, irmão. Mas tem alguém que só de lhe ver o dia dele já se torna melhor. Alguém virou para mim e falou: pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus por você existir. Eu falei: meu Deus, nem eu sabia que eu tinha essa importância toda. Preto, Senhor, careca, não falo nem direito, atrapalha as palavras. Tem tantos melhores, Senhor. Irmãos, mas ninguém entende os mistérios de Deus. Então, que nessa manhã o Senhor, Ele renove as tuas forças. E você continue acreditando naquilo que Ele te chamou para ser. Não estaciona o seu ministério. Você que já vem caminhando há muitos anos, está difícil lá na obra, está difícil com os filhos, eu não sei, está difícil a caminhada. Tem muitas situações na qual você já entregou para o Senhor que você